Olá! Você sabe o que é orçamento? Todos nós possuímos um orçamento. É a diferença entre o que ganhamos e o que gastamos. Assim como as pessoas, o governo também possui um orçamento. É chamado de superávit primário. Esse superávit é o resultado das receitas do governo menos as despesas públicas. As receitas do governo vêm dos impostos pagos pelos contribuintes, que somos nós. As despesas públicas incluem gastos com educação, saúde, infraestrutura, entre outros. O governo pode usar esse superávit para influenciar o produto interno bruto do país. Daí vem o tipo de política fiscal exercida pelo governo. A política fiscal do governo pode ser procíclica ou anticíclica. Mas antes de entender o tipo de política, é preciso explicar o que é o PIB potencial. O PIB potencial é definido como o nível de produto real que a economia poderia produzir operando a uma taxa de desemprego natural. A taxa natural de desemprego representa a falta de emprego que não desaparece, pois ela faz parte da estrutura econômica. Agora voltemos às políticas. Quando o governo intensifica as variações do PIB em torno de seu potencial, ele está adotando a política procíclica. Isso acontece quando o governo aumenta os impostos ou corta despesas no período de recessão, desestimulando ainda mais a economia. Ou então, quando corta impostos e aumenta gastos no período de expansão econômica, o que dá ainda mais fôlego ao crescimento. Assim, as variações do superávit serão opostas às variações do PIB, pois quando o PIB estiver acima do seu potencial, o governo irá aumentar ainda mais seus gastos, tornando o superávit negativo. Esse tipo de política pode ter diversas consequências na economia, como excesso de inflação e altas taxas de desemprego. Por outro lado, quando o governo busca amenizar as variações do PIB em torno de seu potencial, ele está adotando a política anticíclica. Isso acontece quando o governo aumenta os impostos ou corta despesas no período de expansão, para desacelerar o crescimento exagerado, ou quando corta impostos e aumenta gastos no período de recessão econômica, para estimular a recuperação da economia. Dessa forma, o superávit terá variações correspondentes às variações do PIB, pois quando a economia estiver em expansão, o governo irá cortar gastos públicos, tornando o superávit positivo. Essa política beneficia a economia, minimizando os efeitos da inflação e do desemprego. Certo, mas o que acontece aqui no Brasil? Olha, muito boa sua pergunta. Acho que um amigo meu pode respondê-la melhor que ninguém. Olá, companheiro, eu vou explicar pra você agora como é que foi a política fiscal do Brasil desde o fim da década de 90. Como você pode ver nesse gráfico, a política fiscal do fim do governo do FHC era procíclica, para conseguir estabilizar o superávit primário depois da consolidação da dívida pública, logo depois do Plano Real. Quando eu assumi em 2003, houve um período de transição na política fiscal brasileira. Até 2006 a gente seguiu uma política acíclica, mantendo um superávit constante na meta de 3,1 do PIB. Já a partir de 2006, nós mudamos a política fiscal. Como você pode ver nesse gráfico, as oscilações do superávit acompanharam as oscilações do PIB. Isso quer dizer que, quando a economia estava se expandindo, a gente aumentava os impostos e cortava os gastos públicos para trazer o PIB mais próximo da tendência natural. E quando a economia estava em situação ruim, a gente reduzia impostos e aumentava o gasto do governo para estimular o PIB a crescer de novo. Ah, então quer dizer que vocês adotavam uma política anticíclica? Isso mesmo, companheira. Fazendo isso, a gente suavizava os ciclos econômicos, diminuindo os efeitos da inflação e do desemprego no Brasil.